Olá, me chamo Isaías e você está aqui no curso Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso módulo 3 desse curso, que é os eventos finais. Eventos finais esses que antecedem a volta de Jesus. E hoje nós vamos avançar para o evento, olha só, a vinda do anticristo. É um tema muito falado na teologia cristã e hoje nós vamos nos aprofundar nele. Afinal de contas, quem é o anticristo? Eu já ouviu falar desse tema, né? Quem será ele? Será que é um líder político, um líder religioso, né? E como não ser enganado por ele? Nós vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Por falar nisso, você está aí com a palavra de Deus, irmãos? Se não tiver, pegue lá, pegue as suas anotações e juntos vamos estudar a palavra do Senhor e ver quais os ensinamentos Deus tem para nós nesta aula. Tudo bem? Então vamos começar com uma oração? Peço que você feche seus olhos e juntos falemos com nosso Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a tua palavra. E entendemos, Pai, quais são os enganos que ocorrerão nos últimos dias. Em especial o tema de hoje, que será falado sobre o anticristo, pedimos que o Senhor nos abra o entendimento, nos dê sabedoria e discernimento para compreender, Pai. A tua palavra é aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, nos revelar nesta aula. Obrigado pelas oportunidades. Te peço por cada pessoa que está aqui acompanhando esse curso, esses estudos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, preparado para a aula de hoje? É, Falo a você, convido a você, claro, para você poder compartilhar, tá bom? Este conteúdo para outras pessoas, para os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, tá bom? Toda a sua rede de influência é muito importante porque muito mais pessoas podem ser alcançadas com as verdades da palavra de Deus, tá bom? Então vamos para o nosso estudo? Olha só, trouxe aqui para gente novamente aqui a vinda do anticristo. Quem é esse anticristo? Eu quero começar dizendo o seguinte: nós temos uma tempestade a se aproximar. É a maior crise dos séculos, se anuncia. Catástrofes, nós temos aí catástrofes naturais, tragédias anunciadas, corrupção e miséria se espalham. A pandemia da Covid-19 expôs ainda mais nossas fragilidades. Milhares de vidas foram ceifadas e os que sobreviveram enfrentam um caos psicológico, moral, social, econômico, político e cultural. Olha só. E as nações então clamam por respostas, e a atmosfera, símbolo da vida e nutrição, é alvo de uma luta invisível que vai além do natural. E aí, com isso, cientistas alertam as mudanças climáticas, alertam sobre essas mudanças e seus efeitos devastadores. Movimentos como religiões e poderes políticos, unidos em prol do meio ambiente, se organizam e fazem alianças que se fortalecem nos mais altos níveis globais, como nações, ONGs, lideranças espirituais e povos indígenas, convergindo em torno de um único objetivo. E no horizonte desse cenário surge a figura do suposto Salvador, preparando para oferecer soluções às crises mundiais. E aí, quem será verdadeiramente esse portador de promessas? Você viu aí como é que está o cenário, né? É um cenário realmente difícil e caminhando aí para um caos, é um caos como nós vimos aí político, social, econômico, espiritual, familiar, tudo é um caos geral que clama esse caos geral, faz as pessoas, esse caos geral faz as pessoas clamarem por um Salvador. Quem vai ser esse suposto Salvador, né? Esse portador de promessas, né? Que vai ser considerado, como nós vamos ver aqui, a Bíblia declara que ele é o anticristo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos trabalhar sobre esse tema, tá bom? Já falamos aí sobre reavivamento, reforma, selamento, sacudidura,
ecumenismo e agora a vinda do anticristo. Muito bem. Quem é o mentiroso? Quem é? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Está lá em 1 João 2:22. Então a Bíblia já começa a falar do grande enganador, que é aquele que nega o próprio Jesus. É, e esse é o anticristo, que nega tanto o Pai como o Filho. Tá bom? Então a palavra anti é uma palavra de origem grega que indica oposição, que é contra algo ou alguém. Sabendo disso, entenderemos melhor o significado de anticristo, ou seja, é alguém que está em oposição, olha só, que é contra Cristo e contra os seus seguidores, tá bom? E aí nós vamos ver alguns elementos atuais que estão a preparar o caminho para o anticristo. Vamos ver esses eventos, aliás, esses elementos? Olha só, nós trouxemos três aqui, tá bom? Eu trouxe aqui o primeiro elemento, que vai preparar o caminho para o anticristo. Nós temos aí a COP 30. Olha só, cada ano tem uma COP. COP 26, 27, 28 e agora vai ser a COP 30, que vai ser realizada agora no final de novembro. Aliás, entre o dia 10 e 21 de novembro, tá bom? Vai ser ali, inclusive, no coração da Amazônia, um palco estratégico para a discussão global sobre o clima. Então, a urgência é real. Segundo especialistas, o mundo está atrasado em seus compromissos climáticos e muitos países devem apresentar novas metas até novembro. Então temos aí o aquecimento global, a poluição e tantas coisas mais envolvendo aí esse tema, né? E aí as nações estão preocupadas, tem a COP aí para trazer aí resultados, então as nações precisam apresentar, inclusive, planos para poder salvar o meio ambiente. Então essa é uma das, olha só, um dos elementos que vão preparar o caminho para o anticristo. Vamos ver o próximo? ODS. Você já ouviu falar das ODS? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis? São vários ali objetivos que precisam ser levados a sério, né? E aí temos aí essa relevância em torno da Agenda 2030, né? Poucas, olha só, são várias ali ODSs. Poucas delas estão em curso de realização pelas nações, né? E muitos defendem que a espiritualidade é fundamental para alcançar um desenvolvimento mais profundo e inclusivo. Olha só, a espiritualidade está sendo colocada no meio para que possa ser atingidos os objetivos, que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu aqui procurei dar uma pincelada em cada um desses assuntos, depois você pode pesquisar com mais detalhes, tá bom? O que está acontecendo em relação tanto à COP quanto às ODS. Tá tudo interligado, tá bom? Olha só. E aí nós temos a religião e a sustentabilidade. Ou seja, a participação de líderes religiosos em temas climáticos tem crescido. Existe uma preocupação pela integração entre espiritualidade e meio ambiente. E assim, movimentos promovem diálogos, iniciativas interreligiosas inspiradas na ética do cuidado com a terra. Então, tem sido feito esforços no sentido de salvar o meio ambiente, né? E tem se colocado ali a espiritualidade, a religião, como meio de poder alcançar esse objetivo de salvar o planeta. Tudo bem? Então vamos avançando. Olha só, então eu coloquei três elementos aqui que vão preparar o caminho para o anticristo. Como assim, Isaías? Vamos ver. A gente já deu uma pincelada lá no início, falando sobre um caos que está se instalando aí no mundo, no planeta todo, no planeta Terra, tá bom? E com isso, claro, existem preocupações, entre os líderes políticos, os cientistas já vêm falando dessa crise que está a sobreviver sobre o mundo inteiro, então os políticos estão se reunindo, de um lado, os líderes religiosos do outro, e eles estão tentando se dialogar, principalmente a religião, né, pressionando os políticos ali para eles tomarem medidas, né, para salvar o planeta, né? Porque precisa se salvar a natureza, e, enfim, tá bom? Então é isso que está sendo discutido. Muito bem, olha só que interessante. Então nós temos aqui um panorama global de colapso climático.
e alianças entre fé e política, que cria o palco ideal para o surgimento do suposto Salvador, apresentando-se como a solução imediata às crises, mas, pelo muito contrário, esse que vai vir como suposto Salvador, na verdade, ele é o próprio Anticristo, ou seja, ele é contra Cristo e contra seus seguidores. Tudo bem até aqui? Deixa eu até voltar aqui para a gente falar algo mais sobre esse Anticristo aqui, ó. É o Anticristo, esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho, olha só. É, nós vamos trabalhar nesse ponto, tá bom? Como que ele vai negar o pai e o filho? Como que vai ser a vinda dele? Qual que é o papel dele? É enganar. Mas o que que ele vai fazer nesse engano? Nós vamos entender tudo isso nesse estudo, tá bom? Muito bem. E você já tinha ouvido falar muito sobre esse tema? O que que você ouviu falar sobre ele? Se você quiser participar aí nos comentários, escrever pra gente, fique à vontade, tá bom? Se tiver alguma dúvida também, fique à vontade para participar aqui com a gente, tá bom? Aí nos comentários eu vou respondendo a todos, tá bom? Muito bem, vamos lá. Olha lá. Como ocorrerá, né, essa oposição, olha lá, ó. Ele vai se opor, né, a Cristo e aos seus seguidores. Como que ele vai se opor contra Cristo e seus seguidores? Como é que vai ser isso? É o texto de Mateus, eu trouxe aqui Mateus 24, verso 24 a 25, diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até quem? Ó, os escolhidos. É, eis que eu vou tenho predito. Jesus deixou claro, olha, eu predisse isso, eu estou predizendo isso. Vai acontecer um engano. Então, cuidado para não serem enganados. É, ou seja, vai ter falsos cristos e falsos profetas. E vão fazer sinais e prodígios. Como assim? Como que eles vão ter capacidade de fazer sinais e prodígios? Aí o texto de 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15 diz que não é de se admirar. Não fique admirado. É porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria se surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e 15. Já pensou? O próprio Satanás tem poder, capacidade para se transformar em anjo de luz, quanto mais os seus ministros. Eu tenho até um livro aqui que fala sobre os anjos. Tá aqui, ó. Inclusive esse livro, ele é um presente que eu vou entregar para um amigo chamado Alex, que deve estar aqui participando aí no vídeo, aí assistindo com a gente. Então tá aqui, esse livro é muito especial. Se você tiver como adquiri-lo, pode ir atrás dele, tá bom? Ó, Anjos, sua presença e atuação na vida humana. Muito importante. Ele fala o papel dos anjos, os anjos celestiais, tá bom? Também fala algumas coisas aqui sobre os enganos de Satanás e seus anjos, tá bom? Então aqui traz alguns detalhes sobre esses assuntos. Então, se você quiser adquirir ele, fique à vontade. Esse aqui é do Alex. Muito bem, vamos avançar aqui. Inclusive, ele até falou que ele se interessa muito desse tema, o anticristo, e estou gravando aqui, ele vai receber esse tema em breve. Você aí, no seu lar, na sua casa, também você está tendo essa oportunidade, tá bom? De juntos desvendarmos quem é esse anticristo e o que ele vai fazer, tá bom? Muito bem, vamos lá então, vamos avançar. Olha só, nós temos vivido o maior drama no mundo inteiro entre o verdadeiro e o falso. As pessoas encontram dificuldades em reconhecer e praticar a verdade, e somente o Espírito Santo poderá revelar a pura verdade que é nosso Deus, a sua palavra e a sua lei. Aquele que desejou subir acima das estrelas não perderá tempo em iludir os moradores da terra, levando-os a se oporem à verdade e assim caminharem para a perdição final. Olha só, olha o engano de Satanás. Eu tenho esse livro aqui que é o Grande Conflito. É muito importante, se você tiver a oportunidade de tê-lo, é muito bom. Olha só, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem ele disponível para distribuir assim gratuitamente, tá bom? Se você desejar, vá até uma de nossas igrejas e peça o seu.
tá bom? O grande conflito, ele traz informações preciosas, é, aqui da palavra de Deus, da Bíblia, trazendo luz dos últimos acontecimentos, do que vai acontecer. Então, ele dá um panorama geral do que aconteceu até aqui e vai trazer informações do que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Olha só o que Ellen White diz nesse livro. Ela diz assim: apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Então, como você não ser enganado? Olha, ser diligente, estudante da palavra de Deus, se atentar a cada informação aqui. Olha, é o que estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Estamos estudando a palavra de Deus para não sermos enganados, tá bom? Por Satanás e seus anjos. Vamos lá. Olha só. E a Bíblia ela traz um horário. Ela define um horário para esses últimos acontecimentos. Ela fala assim, ó, já é a última hora. Está lá em 1 João capítulo 2, verso 18, que diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então é revelado que já é chegada a hora da vinda do anticristo. E ele, um mentiroso, é um ser mentiroso, pois nega o verdadeiro Cristo se passando por ele. Olha só, né? Por que anticristo? Porque ele nega o verdadeiro. Ele se passa pelo verdadeiro, quando ele se passa é porque ele desconsidera o verdadeiro, é um opositor, é um usurpador, na verdade, né? Então ele nega, ele é contra o verdadeiro. Imagine só, esse é o próprio disfarce de Satanás. Então Satanás que vai ser esse anticristo, tá bom? E você percebeu aí que existe o anticristo e os anticristos? É como se esse os, né, que tem vindo, né, para enganar as pessoas. Existiram aí durante a história várias pessoas, inclusive, que se passaram por Cristo, né? Tivemos vários aí, né? Então, como se eles fossem uma preparação para quando vir o anticristo. Será quem? O próprio Satanás, se disfarçando de Jesus. Olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4 diz assim: ninguém de maneira nenhuma vos engane. Olha, mais uma vez, um alerta. Jesus já tinha alertado, né, para que ninguém se enganasse. Agora o apóstolo Paulo, claro, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim: olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, Ellen White traz aqui também nesse livro aqui, ó, Eventos Finais. Quem é o próprio anticristo? Olha lá, ó, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Nós temos, inclusive, um filme que ele se chama O Ato Culminante. Depois eu vou colocar aqui na descrição o link para você conferir esse vídeo, esse filme, tá bom? Ele retrata muito bem essa vinda desse anticristo como o falso Jesus, tá bom? Então, aqui nós temos a informação baseada aqui na Bíblia, que Satanás, ele vai vir como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus, ou seja, ele vai vir como Deus enganando as pessoas, como o próprio Jesus, tá bom? Ele vai vir como o próprio Jesus, só que não é Jesus, é um falso, é o próprio Satanás, personificando a Cristo. Tudo bem? Até parece um pouquinho repetitivo o que eu estou falando aqui, é para que a gente possa ter certeza dessas informações, essas informações possam vir de encontro à nossa mente, para que a gente não seja enganado. Olha, foi falado várias vezes lá que o anticristo é Satanás, e quando vier, a gente, opa, olha, foi falado lá, então, não vou me deixar enganar, que a palavra de Deus já tinha me alertado, tá bom? Muito bem. Agora, o que fará Satanás para aparentar ser Jesus? Como vai ser essa aparição? Olha só, Ellen White, ela recebeu algumas revelações de Deus. Ela foi uma profetisa do Senhor, né? E Deus revelou para ela acontecimentos que ocorreriam nos finais dos dias.
E tudo que Deus revelou para ela está baseado aqui na Bíblia, tá bom? É, tudo que ela trouxe através de Deus é, tem harmonia com a Bíblia aqui, tá bom? Então, inclusive, ela sempre fala, olha, vão estudar a Bíblia. A Bíblia, somente a Bíblia, é o livro que nós devemos estudar dia a dia. E ela apenas foi uma serva do Senhor que trouxe informações para nós dos últimos acontecimentos. Trouxe luz às profecias que foram descritas, profecias essas para o tempo do fim. E olha o que ela disse sobre Satanás. Deus mostrou algumas coisas para ela sobre esse anticristo. Ela falou assim, olha, em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante. Olha só, atração pelo belo, né? Nós não somos atraídos assim? É. Olha só, a glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenha contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio! Cristo veio! Olha só, as pessoas vão ficar admiradas com a aparição desse falso Cristo. É claro que ele não vai dizer que ele é o falso. Ele vai vir belo, majestoso, glorioso, sabe? Nunca ninguém viu algo parecido. E aí as pessoas vão ficar admiradas. Imagina, a esperança dos cristãos, dos servos de Deus, é contemplar Jesus, é ver Jesus voltando. Não é essa a sua esperança? Essa é a minha esperança. E de naquele dia podemos, receber a nossa coroa, a coroa que Jesus vai colocar sobre as nossas cabeças. Olha só, essa é a nossa grande esperança. Só que antes disso, antes de acontecer essa coroação do verdadeiro Cristo, vai vir o anticristo, como um ser majestoso, de brilho deslumbrante. E aí o povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o quê? O sábado para o domingo. O sábado, segundo a Bíblia, é o dia de adoração. E aí o domingo vai ser colocado como esse dia de adoração, só que a Bíblia em nenhum momento fala que isso foi alterado. Mas aí esse anticristo, depois de curar as moléstias do povo, depois de aparecer aqui, ele colar, abençoar as pessoas, sabe, palavras meigas, brandas, suaves, aí ele pronto, o engano está feito, ele vai poder trazer o engano final, vai dizer que mudou o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifique o dia que ele abençoou. Grande conflito, página 624. Olha só, atração pelo belo. Eu quero trazer isso aqui com mais detalhes. Nós somos em geral, né? Não é assim? As pessoas são em geral atraídas pelo belo, pelo inteligente, pelo simpático, pela voz suave, melodiosa, não é assim? Então imagine esse ser. Agora, pare para pensar diante de tudo isso que a gente viu até aqui. Imagine esse ser se assemelhando a Jesus, falando, abençoando e curando. Será apaixonante e adorável. Convenhamos. Não é verdade? Olha só. E aí pense na seguinte cena. O povo se prostra em adoração diante desse ser majestoso que se diz Jesus, enquanto ele ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui esteve na terra. Paz seja convosco. Já imaginou essa cena? Será, eu vou repetir aqui, apaixonante e adorável. Veja bem, você está diante de um ser que anda, fala, cura as doenças, opera milagres diante dos seus olhos, faz descer fogo do céu, abençoa o povo e diz que é o próprio Cristo. E obtendo vantagens de seu disfarce como anjo de luz, se dirige aos reis da terra como salvador e solucionador dos problemas da humanidade. Lembre-se que o planeta vai estar em crise geral. E ele chega como esse suposto salvador. Agora eu pergunto, o que fazer? Acreditar no que os seus olhos veem e que seus ouvidos ouvem? Olha só,
para parar para pensar mesmo, tá bom? Olha só. Em seguida, ele alega ter mudado o sábado para o domingo. Estou repetindo mesmo, tá? De propósito, para a gente imaginar essa cena. Ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Aproveitará a religião e a política que se uniu no evento do ecumenismo, lembra aquela união religiosa e política para salvar o planeta? Aí vem o anticristo e confirma, olha, tudo que vocês estão fazendo para salvar o planeta, guardando o dia do domingo, como um dia para parar as atividades, não ter poluição, as fábricas se fecharem nesse dia, para o planeta respirar melhor. Tudo que está sendo feito em torno disso está certo. Olha lá, Satanás, como Jesus vai dizer isso. Tá tudo certo essa união em torno desse dia de descanso que é o domingo, só que é um dia falso, é claro que não vai dizer que é falso. Ou seja, esse anticristo, que é Satanás fingindo ser Jesus, será a salvação de um mundo conturbado, unido religiosamente, politicamente. E aproveitar-se-á para que a solução dos problemas seja a santificação do domingo. Como eu exclamei aí, uau! E agora? O que fazer? Você então recebe ordens para adorá-lo, e se você não obedece, acabará sendo considerado como o próprio anticristo. Imagine só a situação. O que fazer? Ceder à pressão? Imagine, todos vão estar ali proclamando: olha o Cristo, apareceu, olha lá, a nossa esperança veio, Jesus voltou, e agora o que nós vamos fazer? Vamos ceder à pressão? Será que estamos preparados para passar por tal prova? O que fazer para não sermos enganados? É algo para a gente pensar hoje, com base nas nossas buscas a Deus, com a nossa entrega hoje, é o que vai definir quem vamos ser lá na frente, se nós vamos ser enganados ou não. E aqui eu trouxe a pergunta para reflexão: o que fazer para não sermos enganados? A resposta está aqui. Olha só, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Pode vir quem for, pode vir um ser dizendo: eu sou o anjo, eu vim lá do céu, sou Gabriel, eu sou Jesus, eu sou. Não, falou a verdade em relação ao que está aqui, falou a lei, falou sobre a lei, falou aqui conforme o testemunho da palavra de Deus. É, se não falar, não há luz, não há luz nele. Olha o que o Ellen White fala. Ellen White fala sobre esse assunto, lá em Eventos Finais, página 166. Disfarçado de anjo de luz, ele percorrerá a terra como um taumaturgo. Com bela linguagem apresentará sentimentos sublimes, falará boas palavras e realizará bons atos, personificará Cristo, mas num ponto haverá notável diferença: Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria quem? Os próprios eleitos. Olha só, cabeças coroadas, presidentes, governantes em altos postos curvar-se-ão ante suas falsas teorias. Olha como o mundo todo será enganado. Satanás vem para enganar o mundo inteiro. Se possível, até os próprios eleitos. Olha, imagine só. Mas é claro que, em nome de Jesus, nós, como eleitos de Deus, eleitos porque todos são eleitos, tá bom? Todos têm a oportunidade de salvação em Jesus Cristo. Acontece que alguns vão se desviar desse foco de Deus de salvação. Entende? E ainda assim, é possível que alguns dentro do povo de Deus vão ser enganados. Imagine só, entre o povo de Deus. Como assim o povo de Deus vai ser enganado? O texto próprio fala que quando Jesus vier, vai ter uns que vão chegar e vão falar: Senhor, porventura não fizemos isso, aquilo em teu nome, não fizemos aquilo outro, né? O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Então, se possível, enganaria os próprios, mas em nome de Jesus. Nós estamos aqui buscando a palavra de Deus justamente para não sermos enganados pelos disfarces, pelas atuações de Satanás. Aqui, ele vai vir como taumaturgo, como ator, falando: olha, vai ter que ter uma boa interpretação, claro, de Jesus e tudo mais, com bela linguagem, olha lá, sentimentos sublimes, boas palavras,
bons atos. Satanás está estudando essa atuação, como que ele vai fazer. Vai ser o ato culminante do grande drama do engano. Ele vai vir para enganar. E aí Jesus deixa claro lá em Mateus 24, 26 a 27. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será o quê? Também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. É o que está aqui descrito. Muito bem. E como será a verdadeira vinda de Jesus? Como é que será a verdadeira vinda de Jesus? Eis que vem com o quê? As nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém? Então Jesus, quando vier, vai vir e todo olho verá. Satanás já não vai ser permitido isso. Por isso que Jesus falou, olha, se vocês virem ele aqui, ali, acolá, não saiais. Tá bom? Olha lá, outro texto que fala sobre a volta de Jesus. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, Jesus virá nas nuvens do céu, com milhares e milhares de anjos, e sua volta será com grande manifestação visível a todos. E aí, para a gente finalizar aqui, diante dessa situação que vai ocorrer, momentos antes da volta de Jesus, a palavra é: não temas, não há o que temer, quanto às pressões que sofreremos. Basta seguir o que o Espírito Santo nos diz através da palavra de Deus, da própria palavra dele. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o antídoto contra os enganos, contra as falsas doutrinas. Por isso, não neguemos a Bíblia, a ela aqui, a palavra de Deus, pois ela nos será muito útil contra os enganos, inclusive enganos atuais, tá bom? É só assim que estaremos por Deus protegidos, a fim de não sermos enganados, e assim poderemos então dizer às pessoas que a lei de Deus não muda e que Cristo nos previu contra seu adversário, o anticristo, que é o pior inimigo do ser humano, mas afirma ser Deus. E quando Cristo aparecer, será com poder e grande glória, acompanhado por milhares e milhares de anjos, e quando ele vier, reconheceremos a sua voz. E aí Jesus vai dizer: vinde, servo bom e fiel. Você foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Olha só. Você perseverou até o fim, então tá aqui, ó. Você vai ser salvo. Aqui é a sua coroa. Aqui, ó, a sua coroa. Ninguém pode tomar essa coroa da gente. É a coroa que Deus tem destinada a cada um dos seus filhos. Eu vou colocar aqui a coroa em símbolo aqui de todos nós, mostrando aqui. Cada um de nós vai ter a sua. Você vai ter a sua aqui, ó. Você vai colocar, Jesus vai colocar a coroa em você. Que tal? Preparado para receber a coroa da vida? Jesus em breve volta, o verdadeiro. Ele vem com grande poder e majestade. Ele vem para resgatar a todos nós dessa situação aqui de pecados que nos encontramos nesse mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, inclusive, que tira o pecado de cada um de nós, tira o pecado dos nossos corações. E é o que eu tenho buscado sempre aqui com Deus, para que me liberte desse mundo, desses desejos pecaminosos, dessas coisas ruins que existem aqui. Que eu me firme a cada dia na sua palavra, para que eu não seja enganado. E assim também eu creio que é o seu desejo. Que você está aqui porque você quer alcançar esse alvo. Que Deus possa te abençoar. E vamos finalizar aqui esse momento com uma oração. Vou colocar aqui a coroa, tá bom? Você se imagine aí colocando essa coroa e vamos lá. Senhor Deus, eis-nos aqui, Senhor, diante da tua presença, agradecidos por mais esta oportunidade de desvendar a tua verdade, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada dia a buscar a tua palavra e assim ser revelado para nós, Pai,
a tua palavra, para que a gente não seja enganado, Senhor, por Satanás e seus anjos, e seus ministros, Pai. Nos ajude, nos proteja, nos ajude a tomar decisões ao teu lado. Quem ainda não se batizou aqui, Pai, não se entregou a Ti através das águas batismais. Peço que o Senhor possa ser com essa pessoa e direcioná-la, Pai, que ela possa aceitar os teus caminhos. Ajude-a, Pai. E assim ela possa ser batizada também com o Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Obrigado pelas oportunidades. Colocamos nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo estudo. Até lá.